Meu nome é Marcos Nascimento, eu tô começando um projeto que chama Manifesto. E nesse projeto tem um podcast que chama Radar. Esse podcast aqui vai trazer 8 personalidades que eu considero muito importantes, são empreendedores dentro do Arc Decor e dentro do empreendedorismo de forma geral aqui no Brasil. E hoje eu tô com um amigo, parceiro, Felipe Talaker, que tá aqui, meu primeiro convidado aí de honra, que vai estar aqui abrindo essa primeira temporada do Radar. Eu vou deixar ele se apresentar para poder ele falar ainda melhor dele do que eu falaria. Felipe, obrigado aí pela oportunidade de você estar aqui. Fala aí, meu irmão, Fala um pouquinho de você antes da gente começar nossas conversas. Eu que te agradeço a oportunidade, uma honra ser o primeiro convidado desse projeto que, entre vários bate-papos, né, almoço, vou fazer isso, vou ali, vou aqui, ele conseguiu criar uma história muito bem montada e é um prazer fazer parte disso. Me sinto honrado, além do mais, de estar aqui com um amigo que eu costumo dizer que esse tipo de gravação tem que ser aquele bate-papo leve, Sim. informativo, mas leve, que a gente também se divirta, né? Eu já vou começar com o que acontece. O Felipe, a gente se conheceu de uma forma. Ele veio fazer um treinamento para minha equipe lá da agência Orb. E ali já eu me apaixonei por ele como pessoa, né? Não é do jeito que vocês estão pensando. Mas ele trouxe pra gente uma pegada muito diferente quando a gente fala de estratégia. E dentro do setor da arquitetura de design, falta estratégia de certo modo para os profissionais, para os arquitetos, para os lojistas de modo geral. Porque é um assunto que as pessoas acham chato. O pessoal odeia ouvir estratégia de modo geral. Como que você acha que isso pode melhorar, de certa forma, para as pessoas começarem a consumir isso e falar, pô, isso é muito importante? Eu concordo 100% contigo e vejo que esse segmento, eu estou na construção civil há 23 anos, meu pai tinha construtora, eu entrei na Deca, Duchas Corona, Hilt, então eu passei por diversas marcas do Arc Decor e até depois de suprimentos, né, de EPIs para isso. Não consigo sair desse mundo, é um mundo apaixonante no final das contas, que tem muitas camadas. E eu vejo que o principal ponto é, você que é do Arc Decor tem que tratar isso como um negócio, como se você estivesse criando uma super multinacional, do mesmo jeito que um cara que vai montar a Samsung faz, do mesmo jeito que uma movelaria vai fazer, né, que já está no segmento, do mesmo jeito que qualquer segmento faz. E o começo de tudo deveria ser o planejamento. Quando você estava planejando esse projeto aqui, foram várias rodadas até você conceber esse filho, né? Que eu vejo que muitas vezes os empreendedores se atropelam. Começa fazendo, não, vou fazer, o negócio é fazer e meter a mão na massa. Meter a mão na massa é muito importante. Mas dentro do Arc Decor, eu vejo que falta visão de planejamento básico. O cara não sabe fiscalmente como é que vai ter que ser a empresa dele. Não, bota lá no Simples, depois eu me viro. Bota MEI se puder. Não é assim na prática. Depois o cara não quer olhar para o negócio, parar e pensar e planejar se aquilo mesmo que ele quer e até onde ele quer ir. Quando eu estava escrevendo o livro de planejamento estratégico, isso ficou muito claro. Quando eu pedia para eles olharem no retrovisor, tem um exercício dentro do livro que é: olha no retrovisor, o que você fez de bom e de ruim nos últimos 12 meses? Todo mundo, depois de fazer esse exercício, fala: caramba, eu repito várias vezes coisas que eu vejo que não dá resultado, simplesmente por não parar e olhar que ela realmente não deu resultado. Fazendo agora o exercício eu consegui enxergar. E coisas muito boas que poderia fazer várias vezes, não faz. Por quê? Porque faz sem planejar ou não olha com intencionalidade para isso. E aí o resultado também vai depender de muita sorte, né? Falo que tem uma coisa chamada geração miojo. As pessoas querem tudo instantaneamente, se não for pra ontem, eu não quero É mais. A muito gente tá boa. vivendo muito isso. Tipo, cada vez mais as pessoas querem resultado imediato. Você acha que hoje a impaciência e a ansiedade virou um problema de planejar? Porque assim, eu vou ter que planejar uma coisa que vai acontecer em prazo X e as pessoas não estão querendo esperar o prazo? Será que não é isso? Todo mundo gosta de ouvir mentira, na verdade, né? A internet potencializou isso vezes 1 milhão. Tem vários anúncios, você vê, não, se você fizer isso em 3 meses... E, gente, não existe. Isso é milagre, né? Um ou outro vai despontar, vai conseguir resultados exponenciais muito rapidamente. Costumo dizer que você pode trabalhar muito, né? Você vai ter resultado.
Vai demorar o tempo que for, dependendo das estratégias que você tomou. Você pode trabalhar médio, se você tomar as estratégias certas, vai dar o mesmo resultado que o cara que está se matando de trabalhar. Agora, se você for preguiçoso, aí nem com a melhor das estratégias vai funcionar. Então, esse é o panorama básico. Mas dentro desse mercado, muita promessa existe para fazer as coisas no modo instantâneo que você comentou, Marcos. É perfeita a sua colocação. E pouca entrega real. E aí as pessoas se perdem no meio de tantas ofertas milagrosas e ficam com preguiça de fazer o que tem que ser feito. Que na prática, sentar e planejar é o básico, é o primeiro passo que todo mundo deveria Sabe fazer. que eu venho de uma família comerciante, né? A minha mãe, sacoleira desde quando eu era criança. Então, minha mãe ia lá, comprava um monte de roupa, perfume, um canto, deixava dentro de casa e as mulheres iam lá comprar. Minha mãe era representante da Tupperware, então tinha reunião da Tupperware na minha casa. Então eu cresci já nesse formato de venda, de A melhor prestar escola atenção. possível, né? Trabalhei na feira, então a minha escola de vendas é uma escola boa. Vocês imaginam Marcos Nascimento na barraquinha da De banana? feira. Pois é, foi isso. Inimaginável, eu diria. Mas foi isso que aconteceu. Então trabalhei na feira, vendi porta a porta. Então eu vejo que acontece uma falha que eu acho que o Rony da reserva, na minha opinião, ele faz hoje um trabalho como eu posso dizer isso? Ele faz um favor para a sociedade que poucas pessoas têm coragem de falar, que é sobre os empreendedores de palco. Infelizmente, a gente vê recortes na internet, recortes de verdade, porque a gente só posta coisa legal na internet. A gente não vai postar o dia que a gente tá lá chorando, triste, que tá dando tudo errado. Acabamos de almoçar, eu tava te contando um monte de coisa que deu errado, e eu não vou postar isso na internet. Não dá like. Não dá like. Então, eu vejo também os empreendedores de palco que vão lá. A turma de Alphaville vai lá, faz o palquinho deles, coloca o terninho. Polêmico, hein? Polêmico. É verdade. Encosta no carrinho deles, compra, ou então pega um carro alugado, encosta, faz lá ó, estamos vendendo pra caramba, que de certa forma isso vende. E aí, infelizmente, a internet vende capítulos. O meu capítulo é totalmente diferente do seu hoje. Você tem um capítulo X, eu tô no Y. Então cada um tá num capítulo, independente de que parte que eu tô na frente ou atrás. Todo mundo tem capítulos diferentes. Aí eu vou lá, me hipnotizo pelo capítulo do outro na internet, que eu vou lá, assisto um Reels. Aí falo, putz, sou um merda. O outro aqui já tá voando. Tá fazendo mais projeto que eu, tá sendo melhor que eu, mais bonito. Olha o dente dele como é branco. Olha essa barriga. Eu digo o seguinte, é verdade isso. Se não existisse Instagram, 95% das pessoas que correm não ia estar correndo. Vamos partir. Não dava pra postar, né? Então, assim, não ia estar correndo. Não ia nem ter academia, talvez. Ah. O que você acha das pessoas que produzem conteúdo que elas mesmas não viveram? Isso é um tema. Eu vejo o seguinte, Marcos. Eu concordo contigo. Já tive perto de muitos desses empreendedores de palco. Graças a Deus não me considero um. Até porque minha carreira falou por si nos últimos 20 e tantos anos. Eu fiquei 20 anos trabalhando em grandes marcas. Morei em 5 países diferentes até empreender. Então, a minha escola foi diferente da sua. Você é um empreendedor raiz brasileiro. Eu sou um empreendedor mais coxinha. Eu fiquei no ar-condicionado. No ar-condicionado. Mais ou menos. Eu ia muito pra obra. Mas eu fiquei numa zona de conforto maior de ser um executivo, né? É um outro caminho, uma outra trilha. E empreendendo você vê o mundo diferente. E aí eu percebo que a internet é um grande mar de oportunidades que tem de tudo. Vai ter o ruim e vai ter o bom. Tem muita coisa boa que a internet potencializa o alcance, né? A gente vê gente que antes, para conseguir chegar onde chegou, demoraria anos, e a internet potencializou porque era realmente bom. Mas tem muito joio no meio do trigo aí que a gente precisa separar. E eu enxergo que nesse mercado de Art Deco, principalmente arquitetos, eles são convidados a se expor demais.
E aí, como você falou, ter o lifestyle ideal e etc. Porque isso vende. As pessoas compram mais do que só o seu produto ou serviço. Elas compram o todo. Elas querem a sua vida. Ah, não, eu vou fazer com ele porque eu gosto do estilo de vida, as coisas que falam pra mim fazem sentido, gosto porque parece comigo, gosta de cachorro que nem eu gosto. Pronto, pum, foi lá e aí você vai vender mais. Criar essa conexão não é uma ciência exata e ela requer muita autenticidade. E eu percebo que muitos se perdem nesse caminho de fazer o palco sempre a mesma trilhazinha, em vez de manter a autenticidade. E é, inclusive, uma das orientações que a gente dá para todos os clientes na consultoria é: vocês têm que ser autênticos. A marca, para você ser só mais um fazendo do mesmo jeito, você não criou seus diferenciais. E acho que isso bate muito com as nossas conversas, né? O Marcos é uma pessoa que sempre foca em fazer diferente dos outros. É impressionante. Tem hora que eu falo, cara, mas faz o que todo mundo já faz. Ele, não. Se todo mundo faz, é justamente o que eu não quero. E eu vejo que nesse mercado é muito isso, principalmente no uso da imagem para esse tipo de profissional. Sabe que a gente falou de imagem e esse projeto Manifesto, ele é muito, ele é muito sensorial, né? Eu tem uma trilha sonora do Manifesto, Esse é outro nível. tem cheiro, vai lá, o livro quando lançar vai ter tudo isso. O radar é uma antecipação do que isso tá para vir. E como você começou falando de planejamento, né? Eu acho que eu tenho o hábito de planejar as coisas de trás para frente. Então eu vejo exatamente o que eu quero antes, para depois eu começar a planejar aquela coisa. O foco, eu acho que falta foco para as pessoas. Muito. E é Clareza. justamente a clareza do foco que falta para as pessoas conseguirem fazer o que elas precisam ser feito. Não é porque assim, sabe o que acontece? Eu vejo mesmo coach falando assim: acorde e faça o que precisa ser feito. Isso é óbvio. Se você não fizer isso, é óbvio. Aí alguém ouve isso e fala: nossa, descobriu. Aí a pessoa, tipo, descobriu o Brasil, mas que incrível essa fala, tal. Isso não é uma fala, isso é óbvio. Na verdade, o que acho que tá faltando é justamente. Se você vai hoje numa nutricionista, ela vai te falar: ó, você come assim, 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 senão não vai dar certo. Você vai na academia, se você não conseguir, não vai dar certo. Então, todas as coisas que tem que fazer é óbvio. O problema é as pessoas colocarem em prática. Ah. Você, como especialista nisso e fazendo isso há mais de 20 anos de planejamento e sabendo que as pessoas precisam colocar em prática para poder fazer as coisas acontecer. Que tipo de sugestão você fala? Eu não gosto de usar a palavra dica, porque acho que quem dá dica é diqueiro. Que tipo de sugestão você daria para as pessoas conseguirem realizar o que elas planejam? Porque janeiro é o mês universal do plano. Segunda-feira, o dia universal do Isso. começo. Começa tudo. Aí pega uma cartolina, rabisca, flip chart, vira página, tal. Aí todo mundo sai, o gás, vamos. E aí na semana seguinte a gente vai lá conferir, o plano não aconteceu, ninguém nem colocou a primeira página em prática. Aquela música Somos Inúteis, né? A gente somos inúteis. Então, ó, começa o plano, compra o livro, não lê, faz um monte de coisa e não acontece. Por que as pessoas não conseguem colocar em prática? E o que você dá de informação, de sugestão que pode fazer as pessoas, quem tá ouvindo isso ou vendo, colocar em prática? Muito bom. Vamos lá, eu acho que tudo vai do compromisso que você tem com o seu objetivo, né? É muito fácil querer um corpo extremamente sarado, super saudável, mas ir para academia é difícil. Mais do que ir, pode até ir. Depois tem que ter a disciplina para ir com frequência. E quando eu vou lá, o que eu faço? Eu tô dando o meu melhor naquele período que eu determinei que eu tenho que ir para lá. A gente estava falando disso um pouco antes. E para tudo vai ser assim. Fazer o planejamento te mostra coisas que você nunca talvez tivesse parado para pensar. Qual o tamanho do teto desse negócio? Bom, se eu continuar desse jeito, eu vou fazer 2 milhões por ano só daqui a 5 anos. É o que você quer? Porque se for, gente, tá tudo bem. Agora tem gente que tem mais ambição. Então, o primeiro passo é definir o tamanho da sua ambição. Já botou no papel?
Ah, mas eu quero morar numa casa em tal lugar que custa 5 milhões. Bom, então acho que se você fizer desse jeito, você não vai ter essa parte que você tinha planejado para sua vida pessoal. Vai ter que mudar a ambição ou mudar o tamanho da casa que você quer. Ter clareza do que você quer é o primeiro passo. O segundo passo é o como, que é o que a gente entrega no planejamento estratégico, é muito onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para isso, né? O que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, priorizo, boto responsáveis e sigo o meu plano. Mas entender sua ambição, aí ver se o tamanho do teto tá do seu agrado, bom, então é isso, até aqui legal, agora como é que eu vou fazer? E priorizar. Então, no nosso formato, a gente incentiva demais que vocês tenham essa clareza no plano. Escrevam isso, tem que estar escrito. Isso é comprovado. Que estudos de Harvard e Stanford dizem que se você escreve as metas, você se alcança elas 5 vezes mais do que sem escrever. É incrível o Nossa. poder que isso traz, porque traz clareza no processo também. E priorizar. Então, já sei onde eu quero chegar, tudo que eu tenho que fazer para isso. Olho também o meu mercado. Ah, eu quero vender 100 milhões. Pô, mas o que vende mais hoje vende 5. Será que a sua meta está realmente dentro de uma possibilidade real? Não, vê, botou, é real, legal, o que eu tenho que fazer? A, B, C, D, E. Ok, vamos priorizar. Começo por qual? Prioriza. Existe uma coisa que chama matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. Coloco todas as atividades que eu coloquei no como e dou uma nota, multiplico essa nota. Da maior para menor é por onde você começa no dia seguinte. Se você der as notas com critério certo, você vai fazer as primeiras coisas antes das que vêm depois, como deve ser uma priorização. Então, isso de uma maneira muito prática é o nosso formato de trabalho. Sobretudo, Marcos, esse compromisso, sabe? As pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. Querem os 3 minutos do miojo. É instantâneo, instantâneo. Até hoje eu não vi grandes projetos sendo feitos de forma instantânea. Tem que passar pelo processo, tem que estar comprometido para passar por esse processo. Eu vi que com o advento das IAs, as pessoas começaram a ter planos todos prontos. Você vai lá, pede para uma IA fazer. Então nós estamos mais cheios de plano do que de realização, porque as pessoas não realizam o que a IA propôs. Então o problema nunca foi o plano. O problema é realizar o que a pessoa realmente É o compromisso. se propôs a fazer. É o compromisso. E assim, é tão doido que se você parar para pensar, você escova os dentes todo dia. Né? Sim. E ninguém precisa te obrigar. Você foi doutrinado desde o começo pelos seus pais, provavelmente, a fazê-lo. Hoje, vocês têm alguns hábitos que vocês adquiriram depois de adultos. E ninguém põe uma arma na sua cabeça para você fazer aquilo. Você faz porque você realmente acredita que aquilo vai te trazer algo no futuro. E aí você tem as razões para fazer isso. Ou é por medo da morte, ou é por ter alguma vantagem em algo. É sempre uma motivação que vai te trazer. São 3 ou 4 as principais razões. Uma é por prazer. Então você tem 3 ou 4 principais. Encontrar motivação para fazer isso numa coisa que você já está acostumado a fazer todo dia, indo trabalhar lá na feira, por exemplo. Vai, monta a barraca, tal, sai. Peraí, eu quero ter 25 barracas de feira. Porque aí vai chegar do jeito que eu quero, eu vou comprar mais barato, ganho escala. Isso é pensar como empresário. Você falou uma coisa agora que me deu um insight que eu falei agora. Falei Déjà no vu. sábado de manhã. Eu tava conversando com uma pessoa que tá começando a empreender agora, né? A minha empresa completa 30 anos no ano que vem. Meus parabéns. Quebrando várias vezes, mas faz parte do jogo. E aí, ela falou, nossa, me dá uma dica, né? Me fala uma coisa, diqueiro. O que dá pra poder fazer que eu possa ser diferente e tal, já que você tem tanto tempo? O jogo do empreendedor, eu tô falando de empreendedor, não importa o que ele faça. É o jogo de comprar a hora do outro. Quanto mais horas você comprar do outro, mais dinheiro você vai ganhar. Então, assim, o nosso jogo é um jogo do tempo. Porque se você tivesse mais tempo, você faria mais. Então, você tem lá 10 colaboradores. Você tem com você 11. Vezes 8 são 88 horas de trabalho por dia.
E o dia só tem 24 horas, mas você tem 88. O cara tem 1.000 funcionários, ele tem 8.000 horas, mais a dele, 8. 8.008 horas por dia. Quando ele é empreendedor, e não tem problema nenhum disso, tá? Ele é empreendedor, ele tá trabalhando 14 horas por dia no começo, mas ele tá trabalhando só pra ele e ele tá lá se matando, ele não tem uma empresa, ele tem uma eu presa. Ele é o CEO Verino, O né? CEO Verino que você usa é justamente esse é meu. E lógico que existe um salto do Silverino pro cara que ganha, que tem lá 20, 30, 50, 2.000 funcionários. É, isso não é uma mudança de chip, né? É uma mudança de comportamento. Porque nem Principalmente. todo mundo tem também. Existe a política de só eu sei fazer, se não for eu, ninguém faz. Que tipo de sugestão você dá justamente para quem acha que é insubstituível ou para aquela pessoa que tipo quer fazer tudo e não quer dividir as tarefas? O que você acha desse conceito de comprar as horas, como eu falei aqui? Eu gosto do conceito e a minha sugestão para quem é extremamente centralizador é não fique doente, porque Exatamente. senão a casa cai. Sendo bem realista, gente, não tem como crescer sendo centralizador demais. Vai chegar uma hora que são ossos do ofício, eu costumo dizer. Você está com uma empresa que está no Brasil inteiro, vai ter eventos em todos os lugares, você não consegue aprovar tudo, você vai ter que confiar. Eu acho que o ato mais disruptivo de quem fica pequeno e quem cresce exponencialmente é que ele entendeu nesse jogo que não era só comprar horas. Vou adicionar um pouquinho mais. Na segunda etapa dessa jornada, da comprar horas, ter equipes e etc., é ter pessoas boas que vão custar mais caro Vai. para te apoiar a chegar onde você quer. Sem as pessoas certas do seu lado é muito mais difícil. Muito mais. Se você tem as pessoas boas, elas multiplicam a sua cultura e a sua visão. E aí você vai ter que investir seu tempo treinando elas. Sem investir seu tempo. O segredo das multinacionais é esse. Eu tive a chance de trabalhar na quinta melhor empresa do mundo, segundo o Great Place to Work, que é a Hilt. É global, está em 120 países, fatura mais de 50 bilhões de reais. Bilhões de reais. Está dentro da construção civil, faz ferramentas. O passo básico da cultura lá é um respeito muito grande. Então, o CEO manda mensagem para marcar a reunião, né? Assim, ó, reunião agora. Não existe isso. Todo mundo respeita o tempo do outro. Porque eles entendem que se te colocaram numa cadeira, é porque você tem outras responsabilidades e o tempo de todo mundo vale o mesmo tanto. Independente de quanto ganha por hora. É difícil trazer esse conceito para empresas familiares, tá? Sim. Muito difícil. Nesse processo, nessa empresa, o que faz ela ser uma das melhores culturas do mundo? Processos muito claros, que vêm de treinamentos repetitivos, até todo mundo estar num bom nível para poder entregar o que é esperado de uma visão, uma mesma visão compartilhada sobre onde a empresa quer chegar. Hoje em dia, eu faço essa pergunta, tá? Faço inclusive para você. Você sabe exatamente onde você quer chegar com a sua empresa? Consegue escrever isso? Quanto você quer faturar o ano que vem, o outro ano, o outro? Quantos funcionários, quantos colaboradores? Como tem que ser a equipe? Qual o nível de serviço que você vai entregar? Quantos projetos são? Você tem clareza disso? Porque se você não tem clareza disso, o primeiro passo ainda não foi dado. Como é que fica o conceito, então, de que o dono que engorda o boi? Ele é um bom conceito. Ele é um ótimo conceito. Só que o dono, em um momento de crescimento, passa a olhar a coisa certa para engordar o boi. Ele passa a negociar um volume maior de ração, fazendo parceria com todos os produtores da região para todo mundo pagar mais barato e sobrar mais dinheiro no bolso dele. Isso é engordar o boi. Em vez dele estar lá dando a comida. Porque ele já conseguiu, dentro do modelo de negócio, ter um colaborador para fazer essa parte mais operacional da coisa. Quanto mais ele cresce, mais as atividades mudam e o percentual da operação vai diminuindo. Ele nunca vai largar. Nunca. Sempre vai ter algo operacional para ser feito. Isso é balela, fugir totalmente disso. Mas vai mudando a função dele. Então ele vai estar em podcasts como esse, onde ele demonstra visão, ele se mostra mais para o mundo. Vai estar negociando mídia com o cara da rádio local.
vai estar onde ele precisa estar mais estrategicamente. Fazendo relacionamento. Se relacionando, do que dando a comida pro boi, propriamente dito. Exatamente, porque tem muito disso. Muito. Falando em engordar boi e tudo mais, nós estamos percebendo um movimento dentro da indústria, em que a indústria, que o caminho é indústria, lojista, profissionais. Você que trabalhou mais de 20 anos na indústria, sabe como que a indústria se comporta, e tem um movimento acontecendo agora, ou agora não, já vem sendo construído, que é a indústria está fazendo um relacionamento direto com o arquiteto, pula o lojista e segue firme. Você acha que isso aí tá acontecendo mesmo? Eu tô percebendo isso. Tipo, não vou citar o nome de algumas indústrias aqui, mas eu tô percebendo esse movimento. É um movimento que, na prática, ele se chama D2C, Direct to Consumers, que vem desde 1990, tá, no mercado americano. Pensando na teoria agora, para quem gostar, essa é um pedaço da teoria, que surgiu muito junto com a internet. A internet possibilitou você ter acesso direto ao seu consumidor. E olha que louco isso, Marcos. Você pega empresas como a Nike, tá, que fizeram isso desde do começo, elas continuam investindo muito nisso. Para o consumidor comprar direto pelo app deles ou pelo site. Por quê? Não é só pela venda direta. Porque eles estavam ganhando muito dinheiro tendo distribuidor no meio. Mas é pelo controle dos dados do usuário. O que isso fomenta para a indústria é valiosíssimo. E sim, é um movimento que acontece não só no Art Deco, mas em diversas indústrias. E é uma briga, né? Porque vender direto, pô, você tá tirando meu cliente, etc e tal, e a indústria fala, não, é uma camada que você não alcança, ou isso e aquilo. É uma briga. Existe uma margem ali no meio a ser defendida por um e pelo outro. Aí fica o ponto para mim. O que é que cada distribuidor ou lojista está agregando de valor para que a indústria continue mantendo ele e para que o consumidor continue indo até lá em vez de receber direto da indústria? Isso é a pergunta que muda o jogo. Porque o cara que agrega valor, ele vai continuar existindo. Isso com certeza. A Zara acabou de lançar um modelo de loja. Olha que legal isso. Isso é foco de varejo, independente do segmento, tá? Eu gosto de dar exemplos variados porque todos servem. A Zara acabou de lançar um modelo de loja onde você vai até a loja, está na China. Eu, inclusive, vou para a China agora. Esse mês que vem eu vou passar lá. Ali perto, na China. Pertinho. Você chega na loja, tem uma consultora de estilo e design para você na entrada. E aí eles usam IA também para assessorar, criaram um formato de aplicativo. Por quê? Eles entenderam que o jogo da loja física não é só estar com a disponibilidade. A disponibilidade é incrível, mas a velocidade que a internet está chegando, você compra hoje, às vezes você recebe no mesmo dia. Então isso perdeu um pouquinho do valor, a disponibilidade. Uhum. Eles agregaram algo mais. Eles colocaram um serviço imensurável em preço para algumas pessoas, que te leva para a loja física para ter a experiência completa. Ou seja, você está recebendo realmente algo que agrega valor para fazer a compra lá, em vez de simplesmente olhar num aplicativo e escolher por preço. Você com certeza vai pagar mais barato. Mas nem todo mundo quer o mais barato. E no Arc Decor isso fica muito claro pra gente. Nem todo mundo quer o mais barato. Eu quero o melhor serviço muitas vezes. Então, essa jogada deles demonstra um pouco para mim do que é o futuro do varejo. Eu entrego disponibilidade, mas eu entrego um serviço muito diferente pro cara querer me visitar. Você não acha que Eu tenho reparado nos shoppings muitas lojas que não tem mais vitrine. Que quebra a barreira invisível do consumidor para ele poder entrar. Então não tem mais a vitrine. A pessoa entra Transita. E transita. A outra coisa é que as lojas que tinham aqueles vendedores que ficavam na porta, elas não tem mais. Que ficavam, oi, entra aqui e tal. Aí você entrou, tá cada vez menos. Só entra, escolhe o que ela quer comprar. Vai lá, às vezes no caixa não tem ninguém, ela mesma paga. Foi na H&M. Entrei lá e fiquei revoltadíssimo, porque não tinha ninguém pra me atender. Aí eu mesmo que tive que tirar todos os sensores, eu tive que aprender, porque eu não sabia. Tive que ver lá na tela, me explicando como que era. Aí eu tirei, eu paguei, eu coloquei na sacola, eu fiz tudo.
que um vendedor faz. Daqui a pouco só faltava eu atender os outros que estavam lá, que estavam com dúvida. Faltou só isso. Você acha que essas lojas que fazem essa facilidade, que foi o termo que eles usaram, inclusive nos totens, facilidade. Acha que eles não estão, talvez, numa contramão de não concorrer pela internet? Porque eu também comprei um monte de roupa pela internet e foi mais fácil do que fazer o que eu fiz lá no shopping. É isso. É um mundo muito novo. E aí você vê a discrepância entre essa proposta que eu falei da Zara para essa da H&M que você citou. Essa da H&M é uma proposta muito mais de te educar. Eles estão te reeducando para o futuro das compras, aproveitando do mundo digital para reduzir custo, né? E você tá lá e teve um serviço que não é o seu tipo. Você não é o tipo de público que eles vão atingir. Você não gostou. Provavelmente se você Não tivesse... volto lá. Não quero mais ficar Não comprando quer. roupa assim. Muito ruim. Você vai querer um mínimo de curadoria. E essa que é o primeiro exemplo que eu dei te oferece. Muito legal. Então eu vejo que, trazendo de volta pro Arc Decor, tem que pensar em quanto de valor agrega. E loja que simplesmente está ali para ter um showroom bonito e etc., não é só isso. Tem que agregar valor. Quem não agrega valor vai sair da cadeia, pode ter certeza. Nós estamos vivendo um ano de 2026 onde as pessoas estão instáveis. Não estou falando das pessoas mentalmente, eu estou falando das empresas. Estão dizendo que é o ano mais difícil dos últimos anos para muitas pessoas. Copa do Mundo, eleições, muitos feriados. Então o ano de 2026 tá causando dor de cabeça para muitos empresários. Você que lida com muitos empresários, isso é verdade? Ou, se for verdade, qual as estratégias que estão sendo tomadas agora para poder salvar 2026, que tivemos um primeiro semestre mais complexo mesmo em relação aos anos anteriores? É um bom ponto. É muito variável. Tá? Tem cliente sendo afetado pela guerra porque a matéria-prima disparou e estão repassando aumentos, então reduziu o consumo. Tem clientes que estão crescendo 50% porque foi um ano que contrataram muito mais serviços. É bem variável, mas sim, é um ano brigado. É um ano que eu diria que é brigado, sobretudo. Enxergo também uma instabilidade, principalmente nos colaboradores, com o uso da IA, que era maior, veio se acentuando. A gente teve notícias no final do ano passado, no meio do ano passado até o final, de demissões em massa, principalmente em empresas de tecnologia. Então ficou todo mundo meio preocupado. Mas eu vejo um novo movimento acontecendo, que já perceberam que a IA não resolve toda a sua vida, né? E que você precisa de alguém conduzindo ela dentro dos seus processos existentes. Se você não tiver isso, vai ser mais difícil fazer o uso adequado. E principalmente por esse surgimento, algumas empresas, vou dar um exemplo, tá? Não vou citar o nome, mas um dos maiores grupos do Brasil. E uma das maiores empresas no segmento dela é a maior do mundo. Começaram a ofertar IA liberada para as equipes com metas de implementações de 2 processos no mínimo em períodos. Então, você é o líder aqui para liderança. Você tem que implementar alguma coisa com IA. E aí ela faz esse processo ser um pouco mais natural e menos perturbador para os colaboradores. Então eu enxergo que teve uma parada disso, deu uma respirada. Empresas que mandaram um monte de gente embora voltaram atrás em alguns casos para entender melhor, porque se eu tiver com meus processos bagunçados ainda, a IA simplesmente potencializa uma bagunça. Né? Eu tenho que estar com a casa mais ajustada para poder potencializar. E sem minha liderança eu não vou fazer isso adequadamente. Então eu vejo um momento de readequação do uso dessas tecnologias. A gente está vendo um movimento de IA muito forte e também muita preocupação, às vezes, por parte de profissionais, especialmente, e até alguns lojistas. IAs fazendo projetos ou renders maravilhosos, uns renders que O render parecem é incrível. um render melhor que o outro. Você acha que a arquitetura vai ser substituída de alguma forma no processo quando as IAs realmente serem atacadas? Por que eu estou te perguntando isso?
Porque em 2007, vou antes, em 97, 10 anos antes, Foi longe, hein? foi Tem gente que não era nem nascido que tá não, assistindo. nem sabe. Tinha as videolocadoras, eu tive videolocadora. E aí, de repente, alguém, numa reunião de donos de videolocadora, falou: ó, vai vir um movimento onde as pessoas vão assistir os filmes pela internet. Elas vão conseguir conectar o computador e vão assistir o filme que elas quiserem pela internet. Eu li numa revista americana. E todo mundo deu risada. Em 2007 a pirataria acabou com o mercado. E em 2012 a Netflix chegou e é o que ela é hoje. E tem o streaming, tem um monte de coisa. E as videolocadoras acabaram. Então eu vi um ramo acabar. Eu não sei se o ramo vai acabar. Mas você acha que olhando de forma fria mesmo, você acha que o quanto que isso vai impactar no mercado? Você acha que vai aparecer talvez uma IA, que a pessoa vai subir uma planta que já tem, e aí de repente essa planta, a pessoa escreve alguma coisa, não precisa muito, só saber escrever, digita e sai um projeto. Você acha que isso vai impactar na arquitetura? Porque assim, talvez o arquiteto tá ouvindo isso e não está tão preocupado com essa pergunta. Mas será que daqui a 2, 3, 5 anos, será que isso já não vai estar acontecendo? E a pessoa fala assim, peraí, esse projetinho eu não preciso pagar. Eu acho que já tá acontecendo. Vou só fazer uma pausa. Você tem que gravar um episódio só para contar a sua trajetória empreendedora. Gente, é incrível. É uma história melhor que a outra. Essa da locadora é demais. Tem que gravar. Se quiser, Vou a gente contar, inverte eu os vou. papéis só para Sim, você contar eu isso. vou contar, uma hora eu conto. É muito bom. Voltando para a pergunta, eu acho que já está acontecendo. E eu costumo dizer que tem público para tudo, gente. Não tem que ter medo. Se você é arquiteto, não tenha medo. Você não vai ficar sem trabalho se você for bom. Entender seu público e entregar. Porque não é só o projeto. E aí eu vou dividir o joio do trigo de novo. Tem gente que não tem perfil para contratar arquitetos. Entendam isso de uma vez. O cara tá no primeiro apartamento dele, um apartamento super barato, provavelmente ele não vai contratar o arquiteto. Ele vai na IA. Ele vai na IA e vai tentar fazer lá. Esse projeto, na prática, te traria mais dinheiro ou mais dor de cabeça? Você pensando como arquiteto na prática, com esse perfil de cliente, num projeto pequenininho, talvez não valha a pena. Talvez o produto que seja criado daí seja uma variação. A IA fez, ele vai precisar ainda de alguém para assinar RT, porque isso não vai mudar. Essa burocracia vai ser muito difícil que mude. Duvida aí aí na obra. Duvido. Não vai na obra. Duvida ela aí. Não vai assinar a documentação, porque é necessário. Então, querendo ou não, a porta para negociar com o cliente vai sempre existir. Ele precisa da RT para fazer. Ah, mas o engenheiro faz. Bom, isso sempre foi uma briga muito mais antiga de engenheiros e arquitetos. Mas entender o público é o primeiro passo. Esse é o tipo de projeto que vocês querem? Se quer, aqui é o jogo da escala, porque são projetos muito pequenos que o cara consegue fazer com a IA. E o detalhamento desse projeto, como é que vem? Ah, não, eles conseguem fazer legal, então vamos lá. Você vai deixar um projeto de um apartamentinho pequeno que você está colocando à mão, o próprio dono mexe em muita coisa, fecha com os parceiros, não quer pagar pelo serviço da curadoria do que é colocado ali, né? Que é uma parte alta da renda de um arquiteto. O pessoal confunde, não, eu não quero pagar comissão. Isso não é comissão, gente. Tem uma curadoria de um arquiteto que conhece muito de acabamentos e materiais para te entregar no projeto. Se você entregar isso, sempre vai ter cliente. Porque eu, por exemplo, ainda estou no meio do caminho. Entre algumas coisas que eu topo a dor de cabeça, mas várias outras eu deixo para alguém fazer por mim. Mas já é meu quarto, quinto, já tenho apartamentos, né? Já tive a dor de cabeça no passado. Já. Então, para mim é mais fácil ter alguém que eu confie que vá fazer e eu já delego e tiro isso da minha cabeça porque não é a minha especialidade. E tem gente que vai querer continuar fazendo. Você já separou aí o seu perfil de cliente. E aí vocês também vão selecionando o tipo de projeto e também o tipo de serviço. Visitar a obra não vai ser a IA que vai fazer. Se o cara tá ali e quer ele mesmo fazer, talvez não fosse cliente para você, já tirou. É uma dor de cabeça a menos. Eu sou muito prático, sabe, Marcos? Então eu vejo assim, a IA não vai tirar o trabalho do arquiteto bom, que se planeja, que nicha e que entrega valor de verdade para quem está fazendo o projeto com ele. Bom,
Estamos numa reta final, vou fazer uma pergunta que eu tô fazendo para todos os convidados dessa primeira temporada do Radar, que é o que que... E a gente tá falando de IA, hein? Caiu num momento interessante. Como que você acha que a gente pode... Que tipo de coisa que os profissionais, arquitetos, designers, lojistas de decoração, a própria indústria tem que pôr no radar? Eu não vou nem falar 5 anos, porque 5 anos virou uma eternidade agora, com tantas mudanças. Mas no radar daqui a um ano, por exemplo, daqui a um ano, dois, qual é o radar agora que as pessoas têm que ficar muito mais de olho? Porque não é só tipo, vai ter eleição. Nós não podemos mudar as eleições. A gente vai votar e a gente, pronto. Ou, tem feriado, isso a gente não muda. Vai chegar IA, não muda. A Copa, a gente não tem capacidade de mudar uma Copa de data. O que a gente tem que colocar no radar a partir de agora para poder fazer o que precisa ser feito? Independente de IA. Independente de IA, qual que é o radar do momento? Para mim, o radar do momento é entender a sua empresa em 3 pilares básicos. O que é o motor da minha aquisição de clientes? Gente, se vocês não têm uma aquisição de clientes frequente e previsível, vocês não são empresários, vocês são autônomos tentando ter uma empresa. Tem que ter cliente, tem que ter um modelo que adquire clientes independente da indicação e etc. Tem que ter um modelo. Pode ser várias formas de vir, mas tem que ter um modelo. Então, nesse motor, muita coisa veio se atualizando. Mas na prática, definir qual é o seu modelo. Então, esse é o primeiro motor para todo empresário. E isso aqui, com o uso das tecnologias, está mudando. Então tem que ficar de olho se o seu negócio não está correndo riscos para o formato atual de aquisição, porque isso é um motor de toda empresa. Segundo é nos processos. E aí é onde eu acho que tem um ganho mais rápido, que a gente chama de quick win, quando faz projetos. Quais são as vitórias rápidas, né? Dentro dos processos, a IA pode te ajudar demais. Então, mapeia todos os seus processos e divide entre o que está funcionando muito bem e o que pode melhorar. Todos esses processos podem estar mapeados e aí a IA te ajuda a melhorá-los. E muitas das vezes substituir o formato como ele está sendo feito hoje por um novo. Aí vem a segunda etapa dentro de processos ainda. Você já mapeou e viu como é hoje. Agora pensa na jornada do seu cliente e na sua jornada de operação. Tirando tudo que existe hoje, será que não existe um jeito mais eficiente, usando menos recursos e mais veloz? A IA te entrega isso. E aí é onde eu acho que ela pode ajudar bastante. E num terceiro aspecto é sobre você. Então, toda vez que você, como empreendedor, se melhora, tudo ao seu redor, no seu negócio, se melhora. Se você não investir em autodesenvolvimento, você vai ficar para trás, porque está muito rápido. Alguém vai chegar e vai te substituir com coisas muito simples. O nível de serviço pode ser muito melhorado em quase tudo que a gente vê hoje em dia. É incrível como isso define. E principalmente na Arc Decor, você deixa de comprar um móvel porque você não gostou do atendimento que você teve. Exatamente. Bom, tivemos aqui com o meu parceiro Felipe. Brigadaço por você estar aqui. Eu nesse te primeiro agradeço. episódio aí do Radar, com bastante insights. Eu espero que você tenha gostado aí do que você viu por aqui e ouviu, se você estiver ouvindo. E fique ligado aí nos próximos episódios. São 8 episódios dessa primeira temporada. Então, Felipe, muito obrigado. Bons negócios. Tamo junto. Uma lição aqui hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.